Olá pessoal, meu nome é Ismael, esse é o canal Hobby Consumo Consciente e hoje eu queria mostrar para vocês mais um drone que eu montei. Esse aqui é um drone montado a partir de um frame Beta FPV, que é o Beta 95. Esse frame é o Beta 95 da primeira geração, que é um drone de 2,5 polegadas de hélice, né? 95 é a medida da distância diagonal entre o centro dos motores, é 95 milímetros, né, que é o tamanho do frame. E eu decidi fazer esse drone depois que eu vi um drone feito pelo Umagaldi, que é um droneiro americano que produz algumas modificações para frames, né? Ele é muito famoso, ele tem uns projetos muito bacana. E ele fez um projeto para fazer uma modificação no Beta 95 da segunda geração, que é chamada de UMA 95. E essa modificação que ele fez consiste em colocar um sobreframe sobre o drone, né? Como esse aqui. Só que a modificação que o Magaldi fez monta uma GoPro Naked deitada sobre esse sobreframe e ela vai montada e fica fixa, né? E a única coisa que fica em pé é o conjunto lente-sensor, né? Então fica só uma peça bem menor em pé. O drone dele eu achei muito legal, a modificação dele é muito bacana. Porém, na modificação que ele faz, como a GoPro fica montada fixa sobre o drone, você precisa ter uma câmera só para montar nesse drone, porque depois dá muito trabalho para desmontar ela, se você quiser colocar ela em outro drone. Aí você vai ter que pôr uma case, né, nela, para poder colocá-la num outro drone. Se você quiser voar com mais de um drone, né, no mesmo dia, fica muito complicado de fazer isso, né? Eu vi isso daí, eu achei bem legal. E aí eu procurei no AliExpress e encontrei esse frame aqui, que é um frame da primeira geração. Porque lá na montagem do Magaldi, ele pega o Beta 95 da segunda geração e tem que descartar o frame original dele. Então a pessoa tem que comprar um frame como esse, que é o frame da primeira geração, né? E comprar o kit dele para fazer essa montagem. No meu caso, eu já adquiri no AliExpress um frame da primeira geração, né? E eu fiz esse sobreframe aqui de bambu. Como esse sobreframe não vai ser uma parte estrutural do drone tão importante, a função dele é promover um amortecimento para a câmera, né? Ele é montado com essas borrachas aqui, então elas servem para dar um amortecimento para a câmera, porque em drones pequenos, né, abaixo de 2,5 polegadas, os motores geram uma vibração de alta frequência. E essa vibração produz um efeito chamado jello, né, que a imagem fica meio mole, né, fica estranha. Então, para eliminar esse efeito, é preciso ser feito algum tipo de amortecimento, né? Você tem que proporcionar algum amortecimento para a câmera, para a vibração de alta frequência não chegar até o sensor. Então, no caso do UMA 95, com esse sobreframe que ele criou, né, ele conseguiu eliminar isso. Eu achei uma ideia muito legal e aí eu resolvi tentar fazer também, só que aí eu fiz o sobreframe com bambu, né, e eu usei essa borracha aqui, né, que é uma borracha, é essa mesma borracha que eu uso aqui nessa bancada minha. É uma borracha muito resistente, ela é resistente a fogo também, né? Ela, se eu puser encostar o ferro aqui por um instante, o ferro de solda não danifica ela. E ela é uma borracha muito boa, muito resistente e cumpriu a função perfeitamente aqui. Ela faz o serviço de amortecer aqui muito bem.
Eu também decidi fazer esse drone porque eu já tinha toda a parte eletrônica aí, que era de um drone de bambu que eu fiz numa configuração igual essa, pusher, né, que os motores ficam assim de cabeça para baixo. Só que naquele drone de bambu eu usei esses prop guards aqui, e nessa configuração pusher eu não achei muito interessante esses tipos de prop guards aqui, porque eles são muito frágeis, né? E acabou quebrando com muita facilidade. Então achei que esse desenho de prop guard funciona melhor na configuração normal, porque principalmente no momento de pousar o drone ele acaba batendo no chão e danifica, né, esses prop guards aqui. Mas eu usei esses prop guards que eu achei eles bem bacana, leve, né? E tem no AliExpress, tem bastante modelos de drone pusher que usam esse tipo de prop guards, mas eu já percebi que isso daqui para um drone pusher não é muito legal. Então eu já tinha a parte eletrônica nesse drone de bambu, né? E eu resolvi montar nesse esquema aqui, copiando o UMA 95 do Magaldi, né? E aí eu usei esses motores mesmo, que são 1107, porém já tem um upgrade da própria Beta FPV de motores 1404, se eu não me engano. E o Magaldi também sugere que use motores 1303, né, nesse drone aqui, que segundo ele fica bem legal, e eu acredito que deve ficar mesmo, que o drone deve ficar bem mais forte, deve ficar com uma resposta mais legal. Com esses motores aqui, ele vai voar bem, porque o drone de bambu que eu fiz voava muito bem, apesar de ter ficado bem mais leve, mas voava muito bem com esses motores, não esquentava os motores, né? Voava redondinho. Esses drones pequenos, né, de 2,5 polegadas para baixo, até 3 polegadas, são bons para voo indoor, né? Para você voar dentro de casa, em locais fechados. De 3 polegadas para cima já não é muito recomendado, né, fazer voo indoor. Drones acima de 3 polegadas já são um pouco grandes e são muito agressivos também, né? Então pode causar algum acidente, algum dano. Então recomendado para voo indoor é drone pequeno. E também tem sido bastante usado drones desse tamanho aqui em filmagens de eventos, né? Shows, locais que tem muita gente, que o drone vai voar perto das pessoas. Eles utilizam esse tipo de drone porque ele é bem mais leve, então no caso de um acidente não vai machucar ninguém. Eu também aproveitei para usar neles os receivers de 900 MHz, né? Para estar usando com o meu módulo Express LRS, que chegou. O módulo é esse aqui, Express LRS Nano da Beta FPV. É a versão de 915 MHz, por isso que tem essa antena maior. Ele vai aqui no rádio FR Sky X9D Lite, esse aqui é a versão S. Né? Ele tem uma baia traseira aqui para a gente colocar o módulo. A instalação do módulo em si é bem simples de ser feita. É só a gente colocar aqui na baia. Pronto, já encaixou, é assim que ele vai. Eu acredito que esse tipo de comunicação de 900 MHz vai ser útil, porque 900 MHz tem uma grande penetração, né? Ele é menos suscetível à interferência física, né? A barreiras, árvores, paredes, essas coisas, do que a frequência de 2.4, que é a mais comumente usada, né? De 900 MHz é utilizada mais para long range, devido a esse fator de penetração, né? Apesar que a de 2.4 tem uma grande distância, né? O range de distância de alcance dele é muito grande também. Mas o de 900 MHz é menos suscetível à interferência de barreiras, né? Então aproveitei para montar nele, que eu vou fazer voos dentro de casa,
né? Vai ter sempre cômodos que eu vou estar entrando, então eu vou testar para ver como é que vai ser. Agora que eu adquiri o módulo, daqui para frente tudo que eu comprar de receiver vai ser para estar usando com esse equipamento, né? Como esse aqui também já está com receiver Express LRS de 900 MHz. Eu tive alguns probleminhas para montar, para configurar o módulo, né, no rádio, porque eu tive que fazer atualização e meu computador é um pouco antigo. E aí eu tive alguns probleminhas com relação a drivers, né? Eu vou inclusive deixar os vídeos aí na descrição que eu usei como referência para fazer essas configurações, que me ajudaram bastante. Mas não foi nenhum problema muito sério, no final eu acabei conseguindo atualizar o módulo e os receivers, né? Há pouco tempo atrás houve uma atualização do sistema operacional do rádio, né, do OpenTX. Ele estava na 2.3.14 já há bastante tempo, acho que há mais de 2 anos. E eu acredito que por conta do Express LRS, né, que também já foi lançado há mais de um ano, e está tendo muito boa aceitação, né, do pessoal dos drones aí, porque ele tem uma latência muito pequena, tem um sinal muito estável, né? Ele é baseado no protocolo LoRa de comunicação, e também o sistema operacional dos módulos é feito a partir do sistema Crossfire, né? Então o sistema Crossfire já era um sistema consagrado aí. Todo mundo que está mais antigo aí nos drones, que voa bastante tempo, usa o Crossfire. Eu acredito que por conta disso, o pessoal do OpenTX resolveu fazer uma atualização para melhorar a comunicação do rádio com os módulos, né? E isso daí ajudou bastante, porque facilitou. Eu tive os problemas que eu tive foi na versão anterior do OpenTX. Eu estava até pensando em migrar para o Edge TX, né? Mas como houve essa atualização do OpenTX, agora ele está na 2.3.15, eu resolvi ficar no OpenTX e testar para ver como está ficando. Esse drone aqui também, que eu tinha montado um pouco antes desse menor, mas que eu não havia feito voos para estar mostrando aqui no canal, né? Agora que chegou o módulo, eu já fiz alguns voos com ele, gostei bastante, tá? Não só o alcance, né, do sistema Express LRS é grande, mas a estabilidade do sinal também é muito boa. Eu estou usando um 100 mW de potência, né? Ainda não precisei usar mais do que isso, e já fui mais que o dobro do que eu costumava ir. Só o sistema do rádio, a distância maior que eu começava a ir, já começava a ter degradação de sinal, né? Começava a diminuir o sinal. E agora não, com o Express LRS eu já fui mais que o dobro da distância, e o sinal está sempre a 100%, né? O sinal está sempre muito bom. E é isso daí, o que eu tinha para falar hoje é isso. Espero que vocês tenham gostado. Obrigado aí para quem viu o vídeo até o final. Deixa um like aí. Comenta aí se quer saber de mais alguma coisa, tem alguma pergunta. Eu vou estar respondendo tudo. E se for o caso, eu faço mais um vídeo aí complementando. E muito obrigado e até logo. Tchau, tchau.